Estamos iniciando mais um programa Católicos pelo Mundo. O nosso convidado de hoje é ministro da Eucaristia, catequista, professor de História, Filosofia e Religião. Mora no estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Vitor, ao nosso programa. Obrigado, Catarina. Cumprimento também todos os nossos ouvintes. É uma grande poder estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho de assuntos importantes para a vivência da nossa fé. Eu espero que esse momento, essa nossa conversa, seja assim, um momento muito proveitoso para a gente. Obrigada, Vitor. Com certeza será. Nessa entrevista vamos falar sobre o comunismo e os seus males, mas antes gostaríamos de rezar e pedir a Nossa Senhora que nos proteja e nos conduza nesta entrevista. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Vitor, então vamos iniciar do início. O que é o comunismo e como surgiu? Melhor maneira de começar, né? Bom, a gente precisa distinguir entre a doutrina comunista e a aplicação do comunismo. Isso é muito importante, depois eu explico. A gente poderia colocar como marco teórico, né, de fundação do comunismo o lançamento, a publicação, em 1848, portanto, século XIX, da obra Manifesto do Partido Comunista. E aí, os dois grandes referentes teóricos são Marx e o seu companheiro, seu colega Engels. Mas a experiência histórica do comunismo começa em 1917, na Rússia. Foi o primeiro país a adotar um regime abertamente comunista. E durante o século XX a gente tem toda uma história trágica de mais de 100 milhões de mortos, enfim, por causa do comunismo. E também de muitos ataques à nossa fé, muitas dificuldades, tantos irmãos de fé, enfim, e até hoje, né? A dificuldade que a gente vê de alguns dos nossos irmãos na China, em Cuba, enfim. Então, todo esse legado de destruição, mesmo ele tem referenciais teóricos muito precisos, e a gente poderia definir assim, teoricamente, o comunismo é a tentativa de encontrar, chegar a um ponto em que a sociedade possa ser área, sem classes sociais, uma sociedade igualitária, sem classes sociais, tem a famigerada propriedade privada, que seria um ataque direto a um mandamento da lei de Deus, morais, e também uma sociedade materialista, porque o Karl Marx ele pensa que a religião é um instrumento de alienação, porque quando o povo começa a alimentar a esperança de uma quimérica vida futura, eterna, então o povo acaba perdendo a sua energia revolucionária, fica como que anestesiado e mais sujeito, portanto, à dominação, à opressão. Então, a religião seria um instrumento de alienação política, de alienação social. E o comunismo é inimigo número 1 também da religião. Então, se trata de uma visão materialista da realidade e a tentativa de encontrar uma sociedade igualitária, sem classes sociais. O caminho para chegar ao comunismo passaria pelo socialismo. O socialismo seria uma transitória de ditadura do proletariado, onde haveria toda a concentração da atividade econômica nas mãos do Estado, e o Estado sendo conduzido por uma classe, uma nomenclatura, que seria o próprio proletariado, e assim fazer a transição até chegar numa sociedade sem classes sociais. Uma coisa que eu faço questão de salientar é o seguinte: a definição conceitual, a definição de almanaque, definição de dicionário filosófico do comunismo, ela não pode ser o nosso único referencial. Faço questão de salientar isso, porque senão a gente fica preso a uma coisa que nunca vai existir
E aí, por causa disso, a gente aceita uma série de arranjos que são feitos em nome dessa utopia, mas sob o pretexto de que isso ainda não é o comunismo, então a gente não tem problema. A verdade é que o Marx disse que essa transição para o comunismo seria uma transição lenta, gradual. Agora, existe um problema básico, que é o seguinte: essa economia totalmente planificada, que seria o caminho para chegar ao comunismo, uma economia totalmente controlada pelas mãos do Estado, ela é uma impossibilidade. É como um quadrado redondo, né? Que treinados aí na plástica, né? É uma impossibilidade lógica, como um quadrado redondo. Não é possível a um órgão central gerenciar toda a economia. Isso, a melhor ciência do século XX provou isso à exaustão. Nós temos aí filósofos austríacos, economistas austríacos que provaram isso. Aqui eu cito especificamente aquele livro Análise Econômica e Sociológica do von Mises, que ele fala o seguinte: se todos os meios de produção são estatizados, não há mercado. Se não há mercado, os produtos não têm preço. Se os produtos não têm preço, não tem como fazer cálculo de preço. Se não tem como fazer cálculo de preço, então não tem planejamento econômico. Se não tem planejamento econômico, não tem economia estatizada. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Você não pode reduzir o comunismo a uma fórmula, porque senão você está tendo um movimento que chegou a ocupar da superfície da Terra a uma fórmula. Então, se não conseguiu socializar todos os meios de produção, se não conseguiu criar uma economia planificada, não é comunismo. Olha, se for assim, então nem a União Soviética era comunista. Por exemplo, quando a Revolução foi feita em 17, os bolcheviques chegaram ao poder em outubro de 17 e eles enfrentaram 3 anos de guerra civil. Porque o Exército Vermelho, que era liderado pelo Trotsky, que era o exército comunista, os bolcheviques, e teve que enfrentar o Exército Branco, que era a resistência ao comunismo na Rússia. E aí, depois dessa guerra civil, a economia russa estava em frangalhos. Sem contar que o Lenin, mesmo tendo vencido a guerra civil e se firmado no poder, ele começou a sofrer boicote na Europa. Mais países capitalistas que queriam sufocar o comunismo na Rússia. Então, o que ele fez? Ele fez a NEP, a nova política econômica. Em que consiste a nova política econômica de Lenin dos anos 20? Uma série de concessões práticas ao capitalismo. E por causa disso, Lenin deixou de ser comunista? Obviamente não. Comunista é todo aquele que participa de algum movimento comunista. Só que o movimento comunista ele pode ter estratégias variadas. Vamos olhar, por exemplo, o caso da América Latina. Sem dúvida, nós tivemos no Brasil anos de governo de um partido comunista, o PT. Mas o PT não implantou o socialismo no Brasil porque não era parte do plano. A parte do plano era desenvolver o Brasil, sucatear o Brasil, sugar tudo que o Brasil tinha, para esse dinheiro escorrer para os demais países socialistas da América Latina. O plano do Foro de São Paulo, né, que foi fundado por Lula e Fidel Castro. E tantas reuniões, reunião de Marbella, reuniões estratégicas que foram feitas e permitiram o avanço da pauta socialista na América Latina. A gente vê Chile no Chile, a gente vê os Kirchner na Argentina, o que aconteceu na Venezuela, né? A ascensão do Chávez e depois o Maduro, os irmãos Castro em Cuba. Então, onde o processo socialista no continente estava mais avançado, você tinha um caminho, né, explícito, socialista, que não tinha vergonha de se autodeclarar assim, como tal, socialista. Mas no Brasil, não. No Brasil, o PT ainda encontrou instituições sólidas, ainda houve alguma reação ao mensalão, ao petrolão,
Então a gente não pode, né, se prender, então esses caras não são socialistas. Bom, eles não são socialistas só porque eles não implantaram uma revolução no Brasil, mas eles estão no Brasil para poder fomentar o socialismo fora do Brasil. Ou seja, o socialismo é um socialismo que faz parte de uma estratégia maior do que simplesmente uma estratégia nacional, uma estratégia continental, porque quando caiu o regime na Europa, no início dos anos 90, na União Soviética, eles resolveram reorganizar o movimento comunista a partir daqui, da América Latina. E existe uma ligação, existe um nexo no movimento, existem figuras históricas do movimento que militaram durante décadas do século, durante toda a segunda metade do século XX, quando o comunismo era ativo na União Soviética, e essas figuras estão exatamente nesses partidos, que hoje a gente tem vergonha de chamar de socialistas, e eles mesmos, por causa dessa reação da sociedade brasileira, né, que houve uma certa reação conservadora, eles agora mudam as cores, eles tiram o vermelho, eles põem um verde e um amarelo, mas eles não se tornam menos socialistas por causa disso. Então, eu queria deixar isso logo nessa resposta muito claro, é muito importante a gente clarificar isso. Não se pode estar preso a uma definição dicionarizada, uma definição conceitual, uma definição de almanaque. O comunismo é uma doutrina dialética, é uma doutrina que se perfaz na história concreta dos povos. Então, ele é capaz de se transmutar 500 mil vezes, se for necessário, a fim de atingir os seus objetivos. Tá bom? Do seu ponto de vista, as principais ameaças que o comunismo pode trazer aos cristãos? Existe uma questão e isso também contraria a doutrina cristã, porque a doutrina cristã afirma o direito à propriedade, o não roubarás, enfim. Então, existe isso, essa questão econômica. A gente também não pode ficar preso a um tipo de comunismo, combate a um tipo de comunismo que eles mesmos já não se empenham mais, né? Assim, durante o século XX, tem fundamentalmente algumas coisas. Primeiro, o proletariado é uma classe conservadora. O que o proletário quer? O proletário quer a revolução? Não, ele quer comprar uma TV tela plana, ele quer beber uma cerveja no final de semana, ter o dinheiro para isso, quer matricular o filho numa escola de educação, ou seja, ele quer ser burguês. Então, há um apelo, e isso começa, talvez, ali a partir dos anos... Teoricamente, isso começa já nos anos 30, mas, de um modo mais prático, a Revolução dos anos 60, a Revolução Cultural, a Revolução Sexual. Então, há um apelo a outras camadas da sociedade que o próprio Marx não privilegiava, né? O lumpenproletariado, aquele pessoal ali abaixo do proletariado, né? Imigrantes, prostitutas, lãs, enfim, os renegados mesmo da sociedade. Então, existe essa revolução no sentido de insuflar nesses grupos uma energia revolucionária, uma vez que o proletariado está carente dessa energia revolucionária. A dialética é a mesma, a dialética de opressores e oprimidos. Só que em colocar a burguesia como classe opressora e o proletariado classe oprimida, você pega essa dialética e joga para todos os campos da vida social. Então, começa a criar conflito entre homem e mulher, sendo o homem o opressor, a mulher oprimida, o heterossexual com o homossexual, o nativo contra o imigrante, enfim, questões raciais também, né? Nos Estados Unidos está muito acirrado, com o avanço das pautas da esquerda lá, o Black Lives Matter, enfim. Então, bom, é lógico que reconhecemos certas injustiças históricas que podem ter sido cometidas contra determinados grupos. A questão é que a solução não é acirrar uma luta de classes, né? A solução não é revolucionária, a solução tem que ser mais orgânica. E a gente, acirrando esse tipo de fascismo identitário, que é o que o Lula tem feito,
a gente só vai gerar mais divisão social, mas eles se promovem na divisão, né? Isso que existe desde o Império Romano, é a questão do dividir para conquistar. Divide et impera. Divide e impera, você divide para conquistar. Então você vai lucrando dividendos ali políticos, né? Você vai rendendo para você algum lucro político a partir dessa divisão, a partir do aprofundamento da divisão da sociedade. Nós cristãos compactuar com esse tipo de divisão. Eu me lembro muito de São Paulo, quando ele fala: todos vós batizados em Cristo, sois um em Cristo. Não há mais judeu ou grego, não há mais homem ou mulher, não há mais escravo ou livre. Todos vós sois Cristo. Então, essa filosofia da divisão, essa filosofia do combate, essa filosofia da cisão da sociedade, ela é radicalmente anticristã. É uma ameaça à nossa fé. E ameaça, inclusive, ao tecido social. Sobre a questão, uma questão assim, mais metafísica, mais transcendente, a visão materialista da vida é uma visão que... E é o que o Marx fala, né? Deus não existe, Deus não. O Marx ele pega umas ideias do Feuerbach, num livro que ele escreveu chamado Tese sobre Feuerbach. O Feuerbach ele tinha pensado o seguinte, que Deus era uma alienação da mente humana. Nós, na verdade, criamos Deus e passamos como se essa criatura, uma criatura mental, uma criação da nossa mente, como se essa criatura existisse e tivesse algum poder sobre nós. Então é isso que o Feuerbach pensa. Só que o Feuerbach ele não dá assim uma conotação social a essa teoria. Ele diz que é um jogo psicológico, que a teologia, na verdade, é uma antropologia. O homem projeta em Deus aquilo que ele gostaria de ser. Ele é um ser finito, ele é um ser imperfeito, ele é um ser mortal, então ele começa a pensar num ser infinito, onipotente, imortal, e projeta os seus desejos em Deus. Depois ele esquece que foi ele que criou Deus e passa a ser subjugado pelo Deus que ele criou. Essa é a tese do Feuerbach. O Marx ele fala o seguinte, que o Feuerbach ele diz bem essa história do homem ter criado Deus, de Deus ser uma invenção da mente humana, só que ele não entendeu os aspectos sociais dessa questão, porque, segundo o Marx, Deus ele é criado pela classe dominante como um dos instrumentos de opressão, de dominação, para manter as pessoas, manter a classe oprimida, para manter os subjugados ali no... Então, a religião, as religiões tradicionais, as religiões institucionalizadas, simplesmente sendo um instrumento das classes dominantes para justificar um determinado status quo em que elas dominam, né, e manter esse tipo de dominação. Então, quando a igreja fala você não deve roubar, isso aí ela fala porque a pesada está defendendo os interesses de manter a propriedade. Existe toda a revisão dos valores por causa disso. A mesma questão, até a questão sexual, né, da moral sexual, ela é, na verdade, para o marxismo, isso até é melhor elaborado no livro do Engels, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado. A questão sexual, dos tabus sexuais, da moral sexual, na verdade, é para proteger a propriedade. Então, ele precisa cuidar da terra, ele precisa proteger a terra, ele cria a monogamia para que ele possa identificar os próprios filhos, e esses filhos, então, o ajudem a proteger a terra. Tudo tem uma interpretação materialista. Você vai ver que, para o Marx, tudo se reduz ao materialismo, tudo se reduz a criar condições materiais para a sobrevivência e tudo isso que nós pensamos, assim como o mundo do espírito, uma fantasia ideológica, no final das contas, é determinado pela matéria, pelas forças mais brutas no mundo, que são as forças materiais. Então, é óbvio que essa filosofia é totalmente incompatível com a fé. E se houver uma tentativa de casamento entre essa filosofia e a fé católica, obviamente a fé católica vai ser esvaziada do seu conteúdo que lhe é mais peculiar, que lhe é mais próximo, que lhe é intrínseco, conteúdo sobrenatural, o da fé típico da libertação.
Qual, então, seria a ligação da teologia da libertação com o comunismo? Olha, primeiro, a gente tem que falar, bom, pode ser um pouco desagradável isso, né? Mas não tem como ignorar isso. Tem um ex-general romeno que era comunista, escreveu um livro chamado Desinformação, que é o Pacepa, o general Pacepa, tá? Yomi-Hai Pacepa. Ele diz o seguinte: a teologia da libertação nasceu no escritório de Nikita Khrushchev, inclusive com esse nome. E que depois da América Latina, alguns agentes, né, soviéticos acabaram dos bispos da necessidade de transformar o conteúdo da fé num discurso mais social, enfim, a América é um continente renegado, o pessoal que leu as Veias Abertas da América Latina se apaixona com esse discurso, né? Então, embora o próprio autor desse livro tenha dito que, na verdade, muitas coisas que ele falou ali são passíveis de revisão e que não correspondem a fatos, mas enfim, isso na América Latina teve um grande impacto por causa desse discurso imperialista, né, que sempre teve muito impacto aqui. A América Latina é um continente esquecido. Então, dentro dessa ótica dos opressores, dos oprimidos, nós somos os oprimidos. Então, a gente precisa se libertar do fardo romano, porque assim como os Estados Unidos dominam economicamente, também a Igreja de Roma é uma igreja imperialista, igreja que sufoca as culturas, a cultura indígena, que foi sufocada pelos missionários cristãos que vieram para cá, né? E daí começa todo esse discurso da teologia da libertação. A teologia da libertação, a gente poderia dizer assim, bom, então existe ação, só para deixar claro, existe essa ligação histórica. Uma coisa é ter uma ligação simbólica. Ligação simbólica é assim, aconteceu um negócio no século passado e aí aquilo morreu, aquilo ficou amortecido durante um século. Cara que sem ligação histórica com aquele movimento do século passado, um cara resolveu ler uns livros e falou assim, eu vou reaplicar isso aqui. Bom, isso é uma ligação simbólica. Agora, quando a gente fala de ligação da teologia da libertação, a gente não pode falar só nessa ordem simbólica, porque se existe uma atuação concreta de agentes históricos, como foi denunciado, né, pelo Pacepa, então, se existe mesmo essa ligação, não estou afirmando que existe, mas ele denunciou, ele disse que existe, ele disse depois de tudo lá, que ele viu. Bom, tem também aquele livro famoso da Bella Dodd, né, The School of Darkness, enfim, tem vários livros sobre esse assunto. Então, se existe essa ligação histórica, eu não posso tratar essa ligação como se ela fosse meramente simbólica. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, aí sim, vamos falar da questão doutrinal. A teologia da libertação é uma perversão da fé católica, porque ela reinterpreta toda a fé católica em bases materialistas. Então, por exemplo, quando você lê o Evangelho, Jesus reina. O reino de Deus. Tem as famosas parábolas do reino. Está lá no Evangelho de São Mateus. As parábolas do reino. Reino, na linguagem da teologia da libertação, tem um significado muito diferente do significado tradicional que a igreja sempre atribuiu a esse conceito. Por quê? Reino para a teologia da libertação é a sociedade igualitária e sociais. A teologia da libertação é muito perniciosa porque ela mantém aquela linguagem que nós estamos acostumados, por isso muitas pessoas podem se enganar, podem achar que aquilo ali é perfeitamente cristão, porque ele mantém os conceitos. Ele mantém o conceito de bem e de mal, mantém o conceito de reino. Jesus fala dos pobres o tempo todo, né? Bem-aventurados os pobres, e eles continuam fazendo um discurso dos pobres e com respaldo nas palavras de Jesus. Então, achar que esse discurso é plenamente evangélico, é plenamente compatível com os evangelhos. Só que existe ali um veneno, porque esses termos
embora permaneçam, eles já têm um outro significado, eles foram ressignificados. Então, o reino é a sociedade igualitária sem classes sociais, coisa que Jesus nunca quis fazer. Jesus nunca quis abolir as classes sociais. Tudo bem? Os pobres mesmo. A pobreza, no sentido evangélico, é uma coisa que vai muito além da pobreza material. Inclusive, quando você olha assim, a doutrina tradicional da igreja, as obras de misericórdia, não é só vestir quem tem frio, não é só visitar os presos, é também instruir os ignorantes, é também corrigir os que erram. Então, é você cuidar de todo tipo de pobreza. Mas aí o pobre da teologia da libertação não é o pobre do evangelho. O pobre da libertação é o proletário. Toda a doutrina cristã, então, passa a ser ressignificada, porque ela é esvaziada de conteúdo sobrenatural. Por exemplo, aquelas senhorinhas que ficam lá na igreja rezando texto. Isso aí é alienação burguesa. O importante é a gente trabalhar para construir o reino. Como que trabalha para construir o reino? Denunciando o capitalismo. Então, a mensagem da fé está sendo esvaziada do seu conteúdo sobrenatural, que agora o que a igreja tem para oferecer não é mais a esperança do reino dos céus. O que a igreja tem para oferecer é transformação social. Então, a fé é esvaziada de seu conteúdo sobrenatural e se transforma num discurso político, ideológico a serviço de algum partido. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente vê, eu não sei se vocês já viram isso, não sei se você, Catalina, já viu, se os nossos ouvintes já viram, tem um vídeo do Lula numa entrevista, num avião. Esse vídeo vocês acham com facilidade no YouTube. O Lula falando assim: eu sou fruto da teologia da libertação. Eu sou fruto das SEBs. Eu sou fruto da Igreja Católica. Porque, de fato, houve uma invasão da Igreja nos anos 70, anos 80, e aí misturou com a resistência dura, que era uma resistência legítima, enfim, aquele regime que a gente teve, e um regime de autoridade, de violência política, que praticava assim, violência política. Então, misturou o Brasil, essa resistência legítima à ditadura com a questão da pregação do comunismo, e aí, dos anos 70, nos anos 80 especificamente, eles invadiram o Brasil, invadiram a igreja no Brasil, de maneira que nós tivemos muitos padres que foram formados nessa mentalidade, muitos leigos que foram formados nessa mentalidade. Você pega os livros publicados pela igreja no Brasil nos anos 70, nos anos 80, e alguns são francamente heréticos, e até figuras importantes da igreja no Brasil que se misturaram com isso aí, né? A gente tem aí o Frei Beto, o Leonardo Boff, enfim, infelizmente até alguns bispos. Então, hoje a gente vê o seguinte, aliás, isso eu numa entrevista do Clodovis Boff, que é o irmão do Leonardo Boff. O Clodovis é o seguinte: ele chegou a aderir ao discurso da teologia da libertação lá atrás, depois ele viu que o negócio não era bem por aí. Tem uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, que ele fala assim, que a teologia da libertação fez a opção no Brasil e fez a opção pelo pentecostalismo. Por que será? Por que será que quando a teologia da libertação transformou a igreja num sindicato, transformou a igreja num grêmio partidário, por que será que houve um esvaziamento da igreja e um crescimento bastante significativo do pentecostalismo no Brasil? Por uma razão muito simples. Esses teólogos da libertação não fazem a salvação da alma das pessoas. E a pessoa, quando ela vai à igreja, ela quer salvar ela. Ela quer a vida eterna. Qualquer coisa que você ofereça que não seja a eternidade
Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, é o Evangelho. Então, muitas pessoas acabaram rumando para o pentecostalismo simplesmente porque lá elas rezavam. E as pessoas têm necessidade de rezar. Porque lá tinha algum tipo de vida espiritual e infelizmente, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, isso foi se perdendo. Então, a gente teve a nossa igreja no Brasil, ela teve um baque muito profundo por causa da teologia da libertação e a gente ainda vive. Todo o poder que o PT teve seria impossível sem apoio de parte da igreja, né? Uma sociedade tão católica como é a sociedade brasileira, a gente ainda paga esse preço. E é um dever nosso, até um dever nosso para com a nossa geração e as gerações futuras, é tentar superar isso. Tentar superar esse passado, essas décadas aí de teologia da libertação, e botar de novo o catolicismo no Brasil no trilho certo. E o trilho certo não é o trilho que eu penso, não é o trilho da direita, não é o trilho do conservadorismo, não é o trilho do liberalismo. O trilho certo é o trilho de Cristo, eu vou ao céu, né? E isso tem que ficar muito claro, porque a igreja também não é lugar para você ficar de A ou B, um discurso partidário. Não, é colocar a igreja de novo no caminho de Cristo, porque é esse caminho que salva. Tá? Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro também para todo mundo. E, Vitor, bispos que aderiram à teologia da libertação de forma direta ou indireta, padres, diante dessa situação, o magistério já se posicionou acerca do comunismo, de um modo geral, da teologia da libertação? Sim. O comunismo a gente tem lá em 1891 a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. É interessante porque muito antes de qualquer país ter virado comunista, ele já estava falando ali dos males do comunismo. Ele viu que a Europa tinha virado um caldeirão revolucionário e que essas doutrinas falhando. E não só o comunismo, né? Porque a Rerum Novarum condena o liberalismo também. E se você pensar, por exemplo, para o Brasil, a gente tem que falar do Brasil também. A gente está no Brasil, né? 1891 foi o ano da nossa Constituição Republicana. O Império caiu em 1889, caiu também em parte porque perseguiu a igreja, enfim, né? Maçonaria, toda a história lá do Império. Agora, em 1891, a gente faz uma Constituição liberal, americanista, né? E aí a gente tem, então, tem dois grandes movimentos que são basicamente duas faces da mesma moeda na Europa, o liberalismo e o socialismo, lógico, com caminhos diferentes, mas, no fundo, com uma mesma concepção materialista do homem. E o Papa Leão XIII sente a necessidade de condenar essas duas doutrinas. A Rerum Novarum é muito clara em relação a isso. Depois a gente tem outros documentos, assim, tem tantos documentos, tem um decreto do comunismo de 1949, né, do Papa Pio XII, que ele inclusive proíbe até os católicos de participarem de organizações comunistas de qualquer natureza. Por exemplo, uma revistinha comunista que tem aqui no bairro, jornal comunista, está proibido, o católico não deve participar disso. O decreto contra o comunismo 9, que é um decreto da Congregação da Doutrina da Fé, né? No ponto Pio XII. Eu citaria também a Centésimos Anos, tá? Eu acho ela muito, muito importante. De João Paulo II, Centésimos Anos, porque em 1891 foi a Rerum Novarum, e a Centésimos Anos foi em 1991, ou seja, no 100º ano, no centenário da Rerum Novarum, e já tendo um século inteiro de experiência socialista, né, para poder refletir. E foi bem assim, a Centésimos Anos, ela coincide com a queda do regime lá na União Soviética. Foi bem no início da década de 90.
Então é interessante porque na Centésimos Anos, o João Paulo II ele resgata aquilo que Leão XIII falou na Rerum Novarum muito antes de se ter qualquer experiência socialista, e ele vai dando exemplos históricos, né, de como o socialismo fez mal para as sociedades, como o socialismo, na sua experiência histórica, real do século XX, ele fez mal para a fé, mal para as sociedades, como ele fez mal para o ser humano. Então, a Centésimos também é um documento bem interessante. Bom, eu citaria esses documentos aí. E em relação à teologia da religião, o trabalho do cardeal Ratzinger, né, que depois veio se tornar Bento XVI, enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, principalmente nos anos 80. A condenação a alguns dos figurões da teologia da libertação, a gente tem um brasileiro, né, o Boff, que foi duramente, mas justamente questionado por causa daquele livro Igreja, Carisma e Poder, que ele estuda a hierarquia da igreja, enfim, a missão da igreja, a própria natureza da igreja, em vez de ter uma natureza espiritual, passa a ter uma natureza política. Então, assim, todo o magistério do João Paulo II foi muito importante, tanto no combate ao comunismo, que ele vivenciou de perto, porque como polonês, na verdade, os dois grandes males do século, né, ele como polonês, ele sofreu. Primeiro, a dominação nazista. Acabou a dominação nazista e veio a dominação comunista. Coitado, né? Pois é, mas isso, a gente sabe que Deus reserva as piores batalhas, né, para os seus melhores soldados. E eu tenho certeza que muito do caráter do Papa João Paulo II foi forjado justamente nesse tempo de perseguição, porque quanto maior a perseguição, maior a vocação, né? Assim, desde o início da igreja, desde o Império Romano, em que os nossos irmãos eram jogados às feras. Então, sem dúvida, São João Paulo II é uma grande referência, uma grande figura, né, nessa questão aí do combate ao comunismo, no combate à teologia da libertação, sem dúvida. E diante de tanta manipulação ideológica para mover as minorias, as chamadas minorias, seja agora com o ecofeminismo, os Black Lives Matter, então, enquanto católicos, como o jovem poderia fazer hoje para driblar a doutrinação ideológica no campo universitário? O que você teria a dizer? É um duro desafio. Um desafio bastante complicado, porque, às vezes, o nosso testemunho da verdade custa o sacrifício da nossa própria reputação, de, às vezes, também renunciar a possibilidade de ascensão social, de emprego, porque você sabe como é que funciona a vida, né? Para você fazer parte de um determinado grupo, de repente ser aceito num determinado grupo, você precisa rezar ali conforme os cânones daquele grupo. E a gente está vendo que a gente é cada vez mais excluído, com a tendência até de criminalização da nossa fé. Por exemplo, toda essa questão do combate à homofobia, né, o dito combate à homofobia, é muito complicado. Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre a representação diplomática da Igreja, da Santa Sé, junto ao governo italiano, que se manifestou contra um projeto de lei lá, de um deputado lá da Itália, que o projeto era um projeto declaradamente anti-homofobia, né? Declarado um projeto anti-homofobia, mas que na prática ele colocava qualquer a homossexualidade como uma conduta criminosa. Então, no final das contas, você põe a doutrina da igreja na ilegalidade. Então, a gente está vivendo num tempo complicadíssimo, complicadíssimo. Eu diria assim, primeiro, se você não tem condições se você está na universidade e você não tem condições de sustentar um debate franco, aberto, precisa ser prudente. Jesus falou que a gente tem que ter
a pureza das pombas e a prudência das serpentes, né? A esperteza das serpentes. Então, você tem que ser prudente. Eu não recomendo, assim, o sujeito logo no primeiro período da faculdade, no segundo período da faculdade, já entrar em debate, a pessoa não vai dar certo, sabe? Sendo bem prático. A não ser que a sua consciência, e aí também eu tenho que respeitar isso, a não ser que a sua consciência grite e diga, olha, aqui se manifestar, você vai sentir isso na hora, né? Aí você precisa de intimidade com Deus, de vida de oração, porque Deus, que é nosso amigo, que fala a nossa consciência, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos aconselha. Ele é divino conselheiro. E tem determinadas situações que ele nos quer calar e tem determinadas situações que ele nos aconselha a falar. E há uma regra, viu? Não existe uma regra assim que eu possa colocar, você sempre tem que fazer assim, eu sempre tenho que fazer assado. Então esse é o primeiro ponto. O comportamento das pessoas em privado é muito diferente do comportamento em público, porque por mais ideologia que elas metam na cabeça, existe uma coisa chamada realidade. E não há como lutar contra a realidade. E a realidade sobre o homem é que o homem tem Deus. E a pessoa pode até viver longe disso, pode viver de Deus, mas em algum momento ela vai expor uma fragilidade. E aqui eu falo de uma experiência pessoal mesmo, porque muitas vezes eu com os meus colegas, desde o meu tempo de escola, sabe? Eu sou católico desde que eu nasci. Desde o meu tempo de escola, muitas vezes eu não era aquele parceiro para bagunça, mas quando a situação apertava, quando havia ali uma perda humana, né, um amigo meu perdeu um ente querido, então uma doença, uma fatalidade qualquer, essas intempéries da vida, né? Você sabe como é que é. E naquele momento ali a gente serve. E a gente não tem que reclamar disso, porque é a oportunidade que a gente tá tendo de entrar na vida da pessoa e mostrar o evangelho, e a gente tem que ter o coração aberto para isso. E às vezes, assim, conversas privadas e juntando um grupo, não há nada que dê mais consciência nessa vida do que o amor dos amigos. O amor dos amigos é um carinho de Deus, é uma expressa do amor de Deus na nossa vida. Então, juntar um grupo de amigos, certamente você vai encontrar pessoas como você. A gente até permite isso também. Então, ter aquela prudência necessária, encontrar ali uma fortaleza, encontrar um grupo de amigos, frater, qui adiuvator a fratre quasi civitas firma, né? O irmão ajudado pelo outro irmão é como uma cidade amuralhada, como uma cidade bem edificada. Então, encontrar seus irmãos, encontrar o seu... Não se prostituir em troca da aceitação de nenhum grupo. Tá? Quando eu falo se prostituir ideologicamente mesmo. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena isso aí é uma desconstrução da sua personalidade. No final você fica vazio, não fica feliz, mesmo com aceitação, mesmo com muitos amigos, mas você se sente sozinho porque você deixou de ser quem você feriu a sua consciência. Então, assim, ainda que você ache um pequeno grupo, mas você tem que se refugiar ali naquele pequeno grupo e falando ali é sempre um passo a passo, você vai alimentando a amizade, vai fortalecendo aquela amizade ali com aqueles seus amigos, e vocês vão se ajudando a sobreviver em tempos difíceis. Sempre são difíceis, não existe nenhuma previsão de melhora no futuro próximo, pelo quanto a gente vê que o processo revolucionário ele só se intensifica, só aumenta. Então os tempos são difíceis mesmo, são complicadíssimos. A gente tem que saber isso, né? Tem que saber que a nossa esperança não é para essa vida. Ainda que nessa vida você sofra perseguições, Jesus disse isso muito claro lá no Evangelho de São Mateus, né? Nas bem-aventuranças. Bem-aventurados quando vos perseguirem, assim fizeram com os profetas antes de vós. Então, a gente encontrar também a vontade do Senhor na cruz, encontrar repouso do Senhor, nos bons amigos, e saber que a nossa vida vai ser uma luta mesmo. E pouco a pouco,
em pouco a pouco mesmo, ocupar espaços. Porque eles não começaram a tomar, você falou da doutrinação ideológica nas universidades. Eles não tomaram a universidade da noite para o dia. Foi um processo de décadas. Que aí remonta lá aquela questão da Revolução com o Gramsci, ideia de tomar as instituições, o meio artístico, a chamada classe universitária, o próprio clero, né? O Gramsci pensava assim. É uma estratégia muito bem sucedida que eles tiveram. E a gente tem que ocupar espaços também. A gente não pode achar que a gente vai viver como uma comunidade anarquista, à margem da sociedade. Esse mundo é o que tem, é o que a gente precisa santificar, e a gente precisa ter a coragem de ocupar espaços, e lentamente a gente vai mudando o panorama. Eu já sinto um pouco de diferença nos últimos 10 anos. Eu já vejo assim que em cada sala que eu entro da aula, eu tenho ali uns 2 ou 3 alunos que escapam dessa tendência, né, do jovem dominado pela doutrinação ideológica, essa doutrinação da esquerda identitária, feminismo, gayismo, abortismo, essa pauta. Eu sempre encontro em cada turma que eu entro uns 2 ou 3 alunos, às vezes até mais que isso, que já conseguiram escapar disso aí. Agora, toda a reação nossa vai gerar um contra-ataque mais vigoroso ainda da parte deles. A gente está vendo isso acontecer no mundo de hoje, no Brasil de hoje, inclusive, né? Eles estão tentando censurar a gente, estão tentando enquadrar a gente de todas as formas. Então, por isso que eu digo que não há de melhora, uma melhora significativa assim, no curto prazo. Mas existe sempre um motivo de esperança. Por exemplo, esses alunos que eu vejo que já são diferenciados, eu não via há 10 anos. E hoje eles já existem, eles estão aí. E eles vão crescer, e muitos deles vão ocupar posições sociais de destaque, muitos deles vão se eleger, muitos deles vão ser grandes pais de família, muitos deles vão ser grandes agentes para as suas paróquias, e aí eles vão mudando pouco a pouco. Né? A nós cabe a vitória, a nós cabe a luta. Né? A vitória é de Deus, a gente vai lutando. A universidade, ela, antes de doutrinar ideologicamente, ela enfraquece a pessoa moralmente. Quando você perde suas ciências morais, aquilo que você aprendeu com seus pais, e vai vida completamente avessa àqueles valores que você aprendeu, sabe? Passo seguinte, você começar a naturalizar aquele tipo de vida que você está levando, e aí você vai arrumar justificativas teóricas que sirvam para poder amenizar a sua consciência. Vai ser sempre assim. E muita gente se perde por causa disso, que começa a ter moralmente ativa com aquilo que ela aprendeu em casa, aprendeu na igreja, e a questão ideológica vem depois. Sabe, a gente não pode agir como se todas as pessoas... Lógico, existe um grupo de pessoas que é assim, mas é só uma minoria. Estivessem preocupados com a verdade. Não estão. Existem pessoas que estão. Eu conheço várias. E mesmo quando está no mal, está no lado errado, ela está lá porque ela acredita que aquilo ali é o certo mesmo, e se for necessário, ela inclusive luta contra tudo e contra todos, porque é a verdade que ela conhece, que ela defende e tal. Só que a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas só quer um discurso teórico para poder justificar alguma coisa que ela vive do jeito que ela já vive, porque ela não está muito preocupada com isso. Então, assim, esse pessoal não acredita muito nessas coisas, não. Eles não acreditam. Experimenta questionar. Uma conversa de 10 minutos, eles não resistem 10 minutos. 20 minutos de conversa séria sobre a coisa. Você põe eles em contradição o tempo todo. Eles saem assim pedindo arrego.
chamando a mãe. Eles não resistem, porque eles sequer, veja, eles sequer gastaram pensando aquilo ali. A pessoa não está preocupada se realmente o que ela está defendendo é verdadeiro. A questão não é essa. Não é essa, definitivamente não é essa. Isso eu falo a partir da minha experiência, de pessoas que eu conheci nessa vida, e a maioria das pessoas não está minimamente preocupada com isso que a gente chama de verdade. Não está. Simplesmente isso não é uma questão para ela. Então, eu acho que é o que tem, assim, talvez de mais importante para o jovem que está começando e tal, ele ter um resguardo moral e saber que ele não pode viver de maneira diferente daquilo que ele crê, daquilo que ele pensa, porque quem não vive como pensa acaba pensando como vive. Esse é o destino natural da pessoa que caminha no erro. Muito obrigada, professor, pelas palavras. E eu queria saber agora, o senhor citou vários livros ao longo da nossa entrevista, já estamos encaminhando para o final. Quais seriam alguns livros a mais que o senhor queira recomendar para aqueles que se interessam mais sobre o comunismo? Livro especificamente de anticomunismo? Isso. Tá. Olha, em relação ao materialismo histórico, né, as bases do materialismo histórico, tem um livro do Chesterton, muito interessante, chamado O Homem Eterno. Tem um capítulo lá desse livro que ele faz uma refutação muito interessante da questão do materialismo histórico. Então, tem esse livro. Quem é mais da área de filosofia, eu gosto da história da filosofia do Giovanni Reale, ele faz umas críticas bem contundentes ao marxismo ali também. Sobre cultural, a penetração cultural, o gramscismo, ou seja, essa nova esquerda, né, como ela age. Aí tem dois livros, um livro o livro Os Pensadores da Esquerda, do Roger Scruton, e Nova Era e Revolução Cultural, do professor Olavo. Acho que esses dois livros são bons também. E em relação à fé, né, a ameaça do comunismo à fé católica, especificamente a teologia da libertação, como que essa reinterpretação socialista vai minando as nossas bases da fé. Acho que tem um artigo muito bom do cardeal Ratzinger, e você acha facilmente esse artigo na internet, só procurar no Google aí você acha, que se chama Eu Vos Explico a Teologia da Libertação. É um artigo do cardeal Ratzinger, que vai se tornar o Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, e esse artigo, Eu Vos Explico a Teologia da Libertação, é um artigo em que ele praticamente destrói todas as bases teóricas da teologia da libertação. Então, assim, eu coloquei aí algumas... e tem também... Bom, a gente não deve dar muito ouvido para os liberais, né? Os liberais têm uma visão errada de mundo. Mas, assim, se você quiser entender como que a economia socialista ela acaba produzindo resultados contrários àquilo que ela propõe resolver, que é assim, né? Você pensa assim, Marx ele era alemão, mas boa parte da obra dele é a partir do que ele observou na Inglaterra, que foi o lugar onde começou a Revolução Industrial, e ele morou na Inglaterra, viveu lá. Toda a reflexão dele sobre o proletariado e tal tem a ver com o proletariado em inglês, que ele viu lá na Inglaterra. Se você pegar em 1848, ele publicou o Manifesto do Partido Comunista. Se você for olhar o mundo um século depois, bom, onde que você preferia estar? Você preferia estar na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na União Soviética, sendo um trabalhador, né? Então, assim,
não que a Inglaterra e os Estados Unidos sejam modelos de sociedade, tá? Elas têm seus bem graves, inclusive. Inclusive relacionados ao protestantismo, ao liberalismo, etc. Mas o fato é que o socialismo não entrega o que ele promete, uma vida melhor para as pessoas, mesmo do ponto de vista material, mesmo ele não entrega, ele só produz pobreza. E se ele gera igualdade, é uma igualdade na miséria, uma igualdade na pobreza. Então, assim, tem um livro do Hayek, que é um Nobel mais membro austríaco, que é muito bom, que se chama Os Erros Fatais do Socialismo. Eu tenho ele aqui em casa. Estou até olhando para ele agora, ele está ali na estante. Um livro que tem uma capa assim, meio vinho, e com os detalhes em amarelo. Esse livro do Hayek também é interessante, aí, mais do ponto de vista econômico. Então, eu falei aqui, né, a questão cultural, a questão econômica, a questão da teologia da libertação, a ameaça à fé, tem um artigo do Cardeal Ratzinger. Acho que isso aí já é uma boa base. Boa base. Depois a gente faz outra entrevista para falar mais a fundo de algum desses livros. Professor, agradecemos imensamente a disponibilidade e contamos também com outra entrevista. Tá certo. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês aí. Salve Maria. Salve Maria.